A direita precisa do sobrenome Bolsonaro ou precisa se libertar dele? Não, muito bom. Adriles, eu parto da opinião de que não é só a direita que precisa se livrar do Bolsonaro. Acho que o Brasil precisa se livrar do Bolsonaro, né? A gente teve um governo que o Bolsonaro foi diretamente responsável por mais de 600 mil pessoas que vieram a morrer na pandemia do Covid-19 pela omissão do governo federal, de um presidente que falava que aquilo era só uma gripezinha, que incentivava as pessoas a não tomar vacina porque ia virar jacaré. Então, na minha visão, a gente precisa ter na política, como eu comecei dizendo, gente séria, preparada com espírito público e que vai cuidar do nosso povo. A família Bolsonaro, não só o pai, né, mas a família como um todo tem feito um estrago para o país. Adriles, eu queria que você me dissesse, né, o que Eduardo foi fazer lá nos Estados Unidos, financiado inclusive com dinheiro do Vorcaro, para construir um tarifaço para prejudicar as empresas brasileiras e o médio e grande empreendedor. Pra mim, eles estão jogando contra a nossa pátria, né? São patriotas às avessas, né? Porque eles não estão ajudando o nosso país. E pra mim é importante fazer essa discussão, Adriles, porque veja só, a gente tem um cenário em que o Flávio não é o melhor candidato para a direita brasileira. Se você queria alguém mais moderado, tinha o Tarcísio, alguém técnico, tinha o Caiado, ou alguém, por exemplo, que dialogasse com as mulheres, tinha a Michele. Mas veja só, essa família é tão mesquinha, Adriles, que eles escolheram o pior nome. O cara que era conhecido nos corredores de Brasília como Flávio Rachadinha. Então, veja só, a família Bolsonaro não tem um projeto de país, tem um projeto de poder, tem um projeto de família. E eu, até uma sugestão, Adriles, a gente tá se conhecendo hoje, mas pra mim a família Bolsonaro só pensa neles, né? Eles escantearam o Joyce Hoffmann, o Frota até tava com eles escantearam também. Então, tome cuidado com o que acontece com pessoas que não têm o sobrenome Bolsonaro, porque essas pessoas são usadas por eles e jogadas na lata do lixo, sabe como é, né? Às vezes não sobra nada pro Betinha, né? Então, na minha visão, Adriles, saia de perto da família Bolsonaro, porque eles não têm nada pra entregar pro nosso país. Se a família Bolsonaro não tivesse ascendido ao poder, na verdade, Bolsonaro tivesse ascendido ao poder, provavelmente eu nem estaria aqui. Quem acendeu um princípio de ressurreição da direita brasileira foi o Bolsonaro. Você pode ter todas as críticas a ele, mas as pautas anti-aborto, pautas conservadoras, pautas de empreendedorismo, pauta de privatização, pauta de libertação do país de uma amarra de uma ditadura cultural de esquerda, foi de Bolsonaro. Queria só refutar algumas mentiras que você falou aqui, meu querido. A questão que se coloca é a seguinte: Bolsonaro foi o presidente que mais comprou vacinas na América Latina, o primeiro a comprar vacinas na América Latina, desde que a Anvisa liberou todas as vacinas. Então essa falácia do Bolsonaro genocida, as pessoas foram mortas por um vírus que matou 6 milhões de pessoas no mundo, a despeito e apesar, inclusive, das vacinas que não surtiram o efeito desejado. Era essa a contestação de Bolsonaro, né? E aí você toca num ponto que é importante. O que Eduardo Bolsonaro foi fazer lá nos Estados Unidos? Denunciar a ditadura que prendeu seu pai. Denunciar uma ditadura do judiciário, do STF, que tem prendido e condenado a quase 20 anos de cadeia, não só a Bolsonaro, mas as senhoras com bíblias, com batons, com rosários na mão, clamando por liberdade, clamando por uma justiça que não seja cega, por uma justiça que não seja parcial, por uma justiça que não seja politizada, que encarcerou um dos mais populares presidentes da história desse país, que é Bolsonaro. Então Flávio Bolsonaro está entrando exatamente com o nome de Bolsonaro, porque ele sente na própria carne o que milhões de brasileiros estão sentindo. Uma ditadura que persegue, que mata. Clériston é um homem que morreu na cadeia, graças ou desgraças à leviandade do senhor Alexandre de Moraes, que insistiu em colocá-lo lá na cadeia. São pessoas exiladas, jornalistas como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, não podem pisar hoje no Brasil, como o próprio Alan dos Santos não pode pisar no Brasil, que já pediram sua deportação aqui no Brasil, e os Estados Unidos, que é um país liberal e democrático, se recusou. Então a família Bolsonaro, a dinastia, como você bem entender, Bolsonaro, ela é necessária para fazer justiça a um homem que era um dos mais populares presidentes da história do país, que deixou o país no azul, que retomou as bandeiras conservadoras, liberais e cristãs em todo o país e foi alijado de uma maneira mesquinha, absolutamente autoritária, autocrata, ditatorial do poder, sendo que essa mesma justiça autoritária tirou um homem da cadeia, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e fez campanha pra Lula. O TSE que eu tô falando, acusando, ter feito campanha pra Lula, censurando o Bolsonaro. Não podia dizer que Lula era a favor do aborto, não podia dizer que Lula era amigo de ditadores, não podia dizer nada. Então, a dinastia e o nome Bolsonaro ainda é presente no imaginário brasileiro, porque é sinônimo de injustiça contra eles e injustiça contra não só o presidente Bolsonaro, mas injustiça como cidadão brasileiro através de uma ditadura fascínora. Rapidão, 1 minuto. Ô, Adri, sabe o que eu acho mais engraçado? Você só esqueceu de contar 2 coisas importantes. Não é que o Bolsonaro foi alijado do poder, ele perdeu a eleição.
mesmo com a máquina, mesmo impedindo gente de votar. Uma eleição manipulada. E além disso, Adriles, você esqueceu de contar que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Aonde? Adriles, o Bolsonaro tinha uma minuta que ele pretendia matar o Lula, Alexandre de Moraes e o Geraldo Alckmin. O Adriles, o Bolsonaro coagiu os líderes máximos do nosso exército, da marinha e da aeronáutica. Adriles, o Bolsonaro não teve a hombridade de reconhecer a eleição do Lula. Adriles, você tá falando que o TSE não deixou o Bolsonaro ganhar a eleição, etc, etc. Então por que você disputa a eleição, pô? Se o TSE é vendido, se o STF é vendido, etc. Por que você disputa a eleição? Você gosta da mamatinha do setor público, né? Por isso você tá como vereador, por isso você quer ser deputado federal. E o mais importante, você tá falando do 8 de janeiro. Adriles, se essas senhorinhas com a Bíblia na mão estivessem na igreja, orando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, ninguém estaria preso. O problema é que, assim, eu tenho saudade da direita, que era contra a Black Bloc. Que era contra a gente que depredava patrimônio público. Eu tenho saudade dessa direita. Porque hoje a direita tá defendendo bandido, pô. Você tá defendendo uma galera... Posso só concluir? Você tá defendendo uma galera que entrou no Palácio do Planalto, no STF, que depredou patrimônio público tombado, e é claro, tem que pagar por tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é golpe fictício e projeção da vontade de um golpe pra prender alguém. Bolsonaro nem assinou essa minuta apócrifa. E essa minuta dizia o quê? Simplesmente da possibilidade de outras eleições em caso de comprovada a manipulação eleitoral pela Justiça Eleitoral, que eu acho que foi feita de maneira concreta nesse sentido. Então, o que houve da tentativa de Bolsonaro foi um contragolpe. O golpe foi dado pelo Supremo Tribunal Federal quando tirou um corrupto. Corrupto condenado, não estou nem sendo injurioso, condenado da cadeia para torná-lo presidente da República. Bolsonaro foi alijado do poder por um golpe do STF que tirou um corrupto e fez campanha para esse corrupto tirado da cadeia. Eu sou o candidato, eu estou vereador, não é por mamata, é para exatamente tentar restabelecer o princípio de uma democracia liberal aqui nesse país. Porque essa é uma ditadura, meu caro, que ela é travestida de defesa da democracia. Nessa travestida de defesa da democracia, eles prendem, eles censuram, eles tiram redes sociais, eles tiram contas bancárias, eles exilam as pessoas. Eu entrei no inquérito das fake news, sabe por quê? Porque eu disse, sabe por quê? Porque eu disse de maneira clara, a justiça eleitoral é partidária e há censura no Brasil. Um dia depois, as minhas redes sociais foram censuradas durante 3 meses, ou seja, é tautológico. Você diz que é censura, você diz que o Tribunal Superior Eleitoral é censor, e eles te censuram em cima daquilo que você diz que eles são. Abidã. Ou seja, existe uma ditadura concreta, e é contra essa ditadura que eu luto contra, e é o que eu tô percebendo, você é a favor. Mas, Adriles, sabe o que é engraçado? Eu olho pra você, pro clã Bolsonaro, dá um pouquinho de dó, sabe por quê? Não restou nada pra vocês, né? Vocês fizeram um péssimo governo, perderam a eleição, tentaram dar um golpe frustrado. Não eleição, teve uma eleição furtada. Ó, vocês perderam a eleição, Não, tentaram quem dar um ganhou a golpe, eleição foi o TSE. estão perdendo hoje nas pesquisas Não e, não tão perdendo, sobrou, tão e empatados. não sobrou nada pra Estão vocês. empatados numa pesquisa que já é manipulada e comprada pela Rede Adriles, Globo pra calma, Folha de São Paulo. deixa eu falar. Ah, Adriles, não sobrou nada pra vocês. Por isso que vocês tiveram sobrou que a criar um resistência inimigo. democrática. Por isso que vocês tiveram que criar um inimigo, né? Criaram um inimigo, que é o Qual Alexandre de inimigo? Moraes, o STF, que tá perseguindo a gente. Mas porque tem vocês não pessoas têm presas. projeto de país. Tem pessoas Mas presas. presa por quê, Adriles? Uma pessoa 8 chamada de janeiro- Débora, que era uma cabeleireira, pichou Adriles, o STF, perdeu uma, né, que é uma se a fala De- indecente Adriles, de um ministro. se a Débora que se colocou tivesse como na igreja, político nada disso e foi teria condenada a acontecido. 14 anos. Não, Adriles, mas não é, a fé sem deixa eu te obras falar. é vazia, meu caro. A Adriles, fé sem obras é vazia. Se você tá vendo você uma me mulher permitiu sendo concluir, Adriles? estuprada na sua Não, frente, Adriles, você tem a Adriles, obrigação deixa eu te contar. moral de tirar essa Ela mulher foi como cristão. presa por Assim como a organização democracia criminosa. brasileira está sendo estuprada, Você me e permitiu eventualmente concluir, a justiça está massacrando pessoas que estão pedindo por liberdade. O Adriles. Então o cristão não tem que ficar só na igreja. Ele tem que se manifestar Peço só que pela não tente ser ação e ressarcido. pela palavra ao mesmo tempo. Contra essa tirania. O Adriles, eu sei Ressarcir que um muitas minuto. vezes pra você dói ouvir isso. Mas a Débora foi condenada porque ela depredou patrimônio público, depredou patrimônio tombado, ela se associou de maneira criminosa, formação de quadrilha. Qual quadrilha? Qual arma? Adriles, Qual organização? tinha Qual gente terror? financiando E daí? ônibus. Ah, você pra pagou a irem- passagem de onde é financiamento de terrorista? Mas é claro, Vai eles pra Brasília? invadiram o Palácio do Planalto, os Sabe o que três a Débora poderes. fez? Ela pichou uma estátua. Isso Adriles. é uma cesta básica que você paga. Agora, o MTST, o MST invadem Só peço meu progressivamente tempo, senhor. propriedades privadas e eventualmente não lhes acontece absoluta e Adriles. rigorosamente nada. 2 pesos, 2 Adriles, medidas. o que E a me assusta, Débora Adriles. tem um papel heróico para clamar e para perceber, fazer o Brasil perceber que nós estamos numa ditadura. Ô, E Adriles, essa ditadura se colocou em Você cima da concorda? cabeça de pessoas como Débora, Você condenada a concorda quase 20 anos de cadeia, com já pegou pessoas- um batom e pichou uma estátua, perdeu uma que é uma fala Mas, indocente Adriles, de um dos ministros do deixa STF. eu te contar. 2 Só minutos, isso Abidã. aconteceu. 2 minutos pra Abidã. Vou tentar concluir, Adriles. Eu tenho saudade da direita, Adriles, que fazia plano de governo, que fazia debate público, que fazia trabalho social, que fazia de fato enfrentamento político. Adriles, o que sobrou pra você foi se vitimizar
e ficar com esse Pessoas estão sendo chororô. mortas, Não, quem tá sendo morto, Adriles? Pessoas estão mortas. Ele da falou, cadeia. por que será Pessoas que eu estão sendo fui... exiladas, Por que será que minhas exiladas. redes sociais saíram do ar? Adriles, você é uma metralhadora de fake Porque eu news. disse que tinha Adriles, censura. mas que E censura, os caras me Adriles? censuraram. Mas que censura, Adriles? Isso é paradoxal, Você tem prova você do acha que ou você não? falou? Eu Esse é o grande sou a prova, problema. me censuraram, meu Adriles, amigo. com todo Me respeito, censuraram. o 8 de janeiro é uma prova cabal Ah. do quanto que vocês estão em outro planeta. Vocês acham que é normal uma pessoa depredar patrimônio público, patrimônio tombado e invadir os 3 poderes? Não é normal a justiça Não é tirar um normal ladrão isso, da cadeia Adriles. pra fazer campanha pra Adriles, esse ladrão. você não pode e eventualmente censurar naturalizar o outro lado. um cara Isso que é tentou golpe. dar um golpe de Estado Isso no é nosso golpe. país. Não houve tentativa de golpe, houve um golpe Adriles, concreto existia uma feito pelo minuta que STF. foi Que eventualmente impressa tirou um no ladrão da Palácio do cadeia Planalto. pra torná-lo presidente Adriles, da República. você falou que o e Bolsonaro prender não um homem assinou. inocente. Você falou que o Bolsonaro não assinou. Mas por que a equipe dele imprimiu o diabo de uma minuta de golpe dentro do Palácio do Querido, Planalto? a minuta não era nem de golpe, a minuta Mas era da claro que possibilidade era de uma de golpe. eleição, Que- caso fosse aprovada A pelo eleição que ele Congresso, perdeu. que eventualmente houve manipulação do TSE, era Adriles, só pelo isso. amor de Deus. Já viu Os golpe caras prever estavam outra eleição? tentando matar o existe. Lula, o Alckmin Aonde e o você Alexandre viu de isso? Moraes. Isso é narrativa. Que narrativa, Isso é Adriles. narrativa, não Inclusive, tinha o nessa Bolsonaro, minuta nada de se ele tentativa de fosse assassinato de ninguém. corajoso Isso é mesmo totalmente e não narrativa. admitisse que na Totalmente verdade é uma falacioso. perseguição, ele não ia aceitar o devido processo legal. Ele tava na frente do Alexandre de Moraes e chamou ele pra ser vice, Adriles. Ele fez Você acha uma que ele é um piada. cara corajoso mesmo pra Ele enfrentar o fez uma judiciário? piada. Ele fez uma Nem piada. Bolsonaro acredita nessa Eventualmente, loucura sabe que qual você que é tá o problema? falando. Sabe qual é o problema do Bolsonaro? Ele confiou demasiadamente nas instituições. Ele é tão antigolpista que ele achou que Adriles, através nem do o Bolsonaro diálogo acredita ele nisso que você tá poderia falando. convencer o Nem o Carrasco Bolsonaro acredita a ter nisso, um Adriles. princípio democrático. Adriles, Entendeu? nem o Só que o Bolsonaro acredita Carrasco nisso que era tá Alexandre de falando. Moraes, que é um homem condenado Não. por violação de direitos humanos e é um homem que recebe Condenado dinheiro aonde? de um banqueiro corrupto de Condenado 150 milhões aonde? de reais. Não, a gente já vai falar do Lei Banco Magnitsky Mar. é uma condenação de violações de direitos humanos. Ainda que ela tenha sido retirada Ah, por que o Trump questões fez. políticas. 1 minuto e 30 pra você, Obrigado. Abida. Adriles, vou tentar concluir. Me assusta, Adriles, essa loucura que você fica. Toda vez que eu De interrompo tentar- mais um minuto. Não, que eu vou voltar pra você em interrompendo, 3. Você não aguenta ouvir o que eu preciso dizer. Ah. Adriles, eu queria, com todo respeito, assim, eu acho que você tem um posto da gente de Moraes no seu quarto. Porque veja só, Adriles, você é vereador da capital e gasta quase 100% do seu tempo na rede social falando da Alexandre de Moraes. Supera, Adriles. Vocês já perderam a eleição. O Bolsonaro tá preso. O Bolsonaro tá lá falando com tornozeleira. Adriles, pensa com carinho. Você é um vereador da maior cidade do nosso país. Você acha que você deveria estar preocupado com o STF ou deveria estar fiscalizando a Pessoas SP? estão sendo mortas, meu filho. Pelo amor de Deus. Mas vai lá, continua. Vou tentar concluir, Adriles. Segue. Veja bem. Você acha que você deveria estar preocupado com o Alexandre de Moraes? Ou você deveria estar fiscalizando o Nunes lá na SP Turismo? Que tá contratando banda que não tem uma música a 800 mil reais. Uhum. Você acha que você deveria estar preocupado com o Alexandre de Moraes? Ou deveria estar fiscalizando os contratos emergenciais do asfalto aqui na capital? Você acha que você deveria estar preocupado com o Alexandre de Moraes? Ou você deveria estar preocupado com as votações da Câmara? Adriles, eu te vejo mais em podcast do que na sessão da Câmara, pô. Vou devolver Não 3 dá. minutos pro Adriles agora. Abidão, você falou uma frase que é muito interessante. Eu tenho saudade de uma direita democrática. A direita, em princípio, ela é democrática porque ela é liberal. Você tentar dar Porque ela golpe, é Adriles. conservadora. Ela une o liberalismo e a liberdade de expressão, de ação, desde empreender até a liberdade de contestar um poder estabelecido, até o conservadorismo cristão, sendo a direita é misericordiosa. Agora, eu não tenho saudade de nenhum tipo de esquerda, porque a esquerda sempre foi autoritária. Talvez por isso você esteja defendendo a ditadura de Alexandre de Moraes. A esquerda matou só na União Soviética 20 milhões de pessoas, né? Exatamente por uma revolução comunista. Na Cortina de Ferro, na Europa Oriental, também matou milhões de pessoas. Onde a esquerda tomou o poder, a esquerda socialista, matou e estabeleceu uma ditadura. Não é diferente aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil tem um jeitinho, né? A esquerda se usa do STF, o STF se usa da esquerda para simplesmente estabelecer uma das piores ditaduras da história da humanidade. Eu faço meu trabalho como vereador, mas é obrigação de qualquer homem público, para além de confinamentos ideológicos, de estabelecer um confronto contra uma tirania estabelecida. Entendeu? Quando há perseguição, quando há pessoas presas, quando há tipificações de crimes que não existem, como discurso de ódio e fake news. O que é discurso de ódio? Se você olha pra mim com uma cara raivosa me contestando é um discurso de ódio, eu vou te prender. Se você eventualmente faz uma afirmação que eu contesto é uma fake news, eu já dei um exemplo aqui. Eu disse que havia censura no Brasil e fui censurado. Ou seja, a ação odiosa de uma justiça eleitoral contra mim é a prova cabal de que existe Claro uma que não. ditadura, Claro uma que não. manipulação eleitoral da parte de justiceiros, carrascos travestidos de juízes que estão dinamitando, dilapidando toda a democracia brasileira. Eu não tenho saudade de uma esquerda liberal, porque a esquerda em si ela não é liberal. A esquerda em si não é democrática. A esquerda pressupõe a existência comunista, sei lá, de um partido único que dirige
todo o estamento burocrático, todas as pessoas, todos os sindicatos, que não deixa margem a que você pense e conteste o contrato. Talvez seja por isso que você, Abdan, apoie tanto o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um homem, é um tirano que criou crimes que não existem, processos ilegais em que ele se coloca como juiz, como procurador, como perseguido, numa absurda deturpação da justiça que é reconhecida internacionalmente. Alexandre de Moraes é hoje visto como um tirano de maneira internacional, que conspurca a Constituição, conspurca a democracia, cospe da democracia, e vocês, de esquerda, se aproveitam dele, que é um oportunista, é um tirano sem ideologia, para estabelecerem uma tirania de esquerda. Vocês já ocuparam as universidades, vocês já ocuparam o mundo das artes, vocês já ocuparam as escolas, vocês já ocuparam a mídia, e vocês ocupam agora o governo federal através de um Supremo que eventualmente deu um golpe de Estado para tirar um presidente corrupto da cadeia e torná-lo novamente presidente, simplesmente para derrotar a direita. Por isso, você apoia a tirania do STF hoje no Brasil. Abdan, 1 minuto e 30 para considerações finais, e a Adriles vou devolver com 1 minuto. Isso é só a primeira pauta? É só a primeira. Vamos lá? Ô, Valeu. Adriles, só um conselho, você tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco você vai ser chamado de Betinha do Xandão, tá? Porque, cara, você não tira o Xandão da boca. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Quem tentou ser ditador no Brasil foi o Bolsonaro, não foi o Alexandre de Moraes. E a gente precisa pensar numa coisa que é muito importante. Não dá pra personificar o STF no Alexandre de Moraes. Porque eu vou dar 2 exemplos Mas você aqui. tem razão. Não, vou te dar 2 Você exemplos tem aqui. razão. O Gilmar Mendes. Você acha que ele é um Tem bom razão. ministro? Ele é horrível. Veja bem, por que ele é horrível, né? Foi ele que engavetou todo o esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Vou te dar um outro exemplo. Cássio Nunes. É um bom ministro? É horrível. Veja só. O Cássio Nunes, É, o Bolsonaro, é. você tava falando o outro lá. Quer dizer que Cássio o ministro legal. Bolsonaro é um bom ministro, né? São os dois que prestam, mais ou menos. Né? Vamos lá, ele presta mesmo? Sabia que o filho dele, de 25 anos, recém-formado em Direito, recebeu quase 300 mil reais pra advogar pelo Vorcaro? Será que ele é um bom ministro? É confiável? Mas advogado Adriles, não diferente tem, de não tem você- que ter um princípio de juiz Adriles, imparcial. Advogado é Mas parcial. você pelo lado criticou o do seu Xandão porque a mulher dele cliente. Não, recebeu... Você quer dinheiro acabar com a do Vorcaro. advocacia do Brasil? Veja Aí é só, bem difícil. veja aí tá só. complicado. A minha visão, Ué. a minha visão é que os ministros do STF tinham que ter um código de conduta. Porque diferente de você, pra mim, todos os ministros são figuras públicas, tem que ser investigado, e quem tá devendo tem que de alguma maneira, ter o seu Não, mas ter um devido filho processo advogado legal. não é um código de conduta. Mas você não acha estranho o Vorcaro pagar o filho Estranho do é uma ministro coisa, mas não tem nada indicado de pelo ilícito Bolsonaro? nisso. Você não acha estranho? Não tem nada de ilícito você advogar. E pro Xandão, então, é estranho, então pro Cássio Nunes não é. Vai lá, conclui você. Então, esse é o seu problema, Adriles. Você tem Vamos 2 lá. pesos e 2 medidas. Adriles, consideração final para a próxima Só me pauta. deixa concluir, que eu acho que é importante. O que eu percebo é que você quer liberdade de expressão, Adriles, pra cometer crime. Qual crime? O que você quer é ficar fala o nome ofendendo do as crime. pessoas. Fala Adriles, o nome você falou do esses crime. dias que o Lula era envolvido com Hezbollah e com Hamas. Não, ele faz, Olha o ele faz tipo de acenos. loucura que você tá Olha que ele era falando. envolvido, ele faz Olha o acenos. tipo de loucura que você fala. Ele faz Por isso que a acenos. gente tem que ser muito incisivo Ah, é? pra combater esse tipo de fake news. Vamos lá. Adriles Jorge. Primeiro, quando o Lula faz acenos ao Hamas, é porque ele não quis Mas você tem prova disso, Adriles? Ele não Você tem quis, prova disso? Calma, filho. Ele não quis classificar o Hamas como um grupo terrorista. Um grupo que mostrou, que filmou, o próprio grupo mostrou eles degolando crianças, estuprando mulheres, Não matando foi isso que você filhos falou. na frente Você dos falou que ele pais. financia E esses pais grupos na frente. terroristas. Nunca falei isso. Oh, falou. Eu te processo se você falar que eu falei isso. Ele se negou a classificar o Hamas como um grupo terrorista, sendo que esse grupo matava crianças, estuprava mulheres, matava filhos na frente dos pais, e mostraram isso. E joga pedra em Israel que tenta se defender. Ou seja, ele tem uma simpatia óbvia pelo Hamas. Isso é criminoso que você Isso tá é óbvia uma simpatia. falando. É uma Agora, fake news, mais uma deixa eu fake news que você tá responder falando. uma coisa que você falou muita coisa. Existe uma coisa em psicanálise chamada projeção espelhada. Você insiste em falar que o Bolsonaro deu um golpe, sendo que eu já te mostrei que o STF deu um golpe ao tirar um ladrão da cadeia, colocando-o na presidência da República. Você insiste em dizer coisas que eu não disse, foi espantado. Primeiro, eu acho a maioria dos juízes do STF absolutamente conspurcados. Entendeu? Você tem juiz que recebeu dinheiro do Vorcaro para fazer um resort. Uhum. Tá? Você tem um juiz, o senhor Alexandre de Moraes, que recebeu 130 milhões de reais de um banqueiro corrupto para fazer lobby desse banqueiro corrupto, deveria ser julgado por esse mesmo juiz Concordo. através de sua mulher. Cássio Nunes também. Isso é um código de conduta. Você ter um código de conduta moral não é ter um filho de um juiz do Supremo que vai advogar Não, para filho quem do quer que Cássio seja. Nunes recebeu Uma dinheiro, coisa é, Adriles. isso é completamente Claro, ilícito. claro. Não, mas o cara Claro que prestou um não. serviço de advocacia, você queria que não recebesse. Mas é o dinheiro. mesmo argumento que o Moraes Não tá é o usando. mesmo argumento. Os dois têm que ser Presta julgados na atenção, mesma régua. Presta atenção, ô Abdan. Se você tem uma criança de 6 anos, vai identificar o seguinte: um juiz que está recebendo dinheiro de um banqueiro corrupto. Através da mulher. O outro foi através do filho. Peraí, meu filho. Para defender esse mesmo banqueiro corrupto. Para fazer lobby para esse mesmo banqueiro corrupto. Isso é um crime de lesa pátria. Isso é um crime de lesa humanidade. E ele só não é processado, e ele só não é colocado atrás das grades, porque ele é simplesmente um ditador.
É diferente se você ter um filho advogado que vai advogar de maneira formal pra esse cara. Agora, o juiz que recebe dinheiro, o juiz que deveria julgar o banqueiro corrupto, recebeu dinheiro de um banqueiro corrupto para passar pano no banqueiro corrupto acusado e julgado, isso é um crime de lesa humanidade e um crime de lesa pátria e que qualquer país liberal e democrático do mundo já teria punido. E só não tem punição porque a alta cúpula da justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, manda em tudo. 20 Você não tem a quem segundos. recorrer. A gente tem uma ditadura judiciária, ditadura essa, que você endossa, que você apoia, pelo que você está dizendo aqui.